Bem-vindos ao episódio número 23 do Excel Português. Eu nesta lição vou dar seguimento às tabelas dinâmicas, que é que penso que é a ferramenta mais fantástica do Excel, onde podemos analisar todo o tipo de dados de uma forma muito rápida e, portanto, é apenas um pouco de experiência. Eu tenho aqui uma tabela de venda de produtos, isto é tudo dados fictícios. Tem o vendedor, tem a zona da loja, o produto, a data de venda, enfim, o valor da venda. O que eu pretendo neste episódio é explicar mais ou menos como é que eu hoje construo as tabelas dinâmicas e que tipo de formatos eu utilizo e como. E, portanto, e porquê? Porque é que eu utilizo um e outro. Portanto, eu aqui vamos inserir uma tabela dinâmica. Isto é uma estrutura de dados importada de um sítio, de uma plataforma qualquer, que vocês tenham, na empresa. Eu selecionei aqui esta folha de cálculo existente e eu construo uma tabela dinâmica. A primeira coisa que eu faço é desativar totais e subtotais. Não quero nada de ativações. E eu vou começar a explicar o formato tabular, que é aquele que geralmente é mais utilizado. O formato tabular é sobretudo para aqueles que utilizam os campos nas linhas. Portanto, se eu tiver aqui o produto, se eu tiver aqui a zona... em primeiro lugar eu vou explicar um pormenor que é muito importante. Eu quando tenho uma data, e se as datas estiverem todas corretas, e não tiverem em formato de texto, que muitas vezes quando estiver aqui no lado esquerdo tem geralmente formato de texto, isto quando estiver em formato de data, portanto, vocês selecionam aqui na tabela dinâmica a seleção de grupo, aqui no analisar, são os agrupamentos, e podemos construir já mais 3 campos por absurdo. E ele automaticamente cria. Portanto, já criou-me aqui mais 3 campos de uma forma automática, que são os anos. Eu vou colocar aqui os anos no filtro, para explicar como fazer com isto. Peço desculpa. Vamos lá. Achava explicar que o formato tabular é para quem utiliza muito aqui a zona das linhas, a zona da loja, vendedor, portanto, vou pôr aqui o vendedor, e vamos pôr aqui o valor das vendas como somatório. Se clicarmos aqui no botão do lado esquerdo, definições de campo de valor, vamos pôr aqui um formato numérico em euros, moeda, eu retiro aqui as casas decimais, porque isto não tem casas decimais em valor. Portanto, aqui já está construído. Eu vou retirar estes menos no analisar nestes botões que não vou utilizar. Aqui já está o formato tabular que nós pretendemos e que eu pretendo. O segundo passo que eu faço, eu quero fazer um subtotal por produto e não pelo resto. Chego aqui, carrego o botão do lado direito, definições de campo automático, ele cria-me o subtotal no fim deste grupo. Eu geralmente pretendo que isto esteja aqui, estas células estejam unidas. O que é que eu faço? Chego aqui, botão do lado direito, seleciono aqui a célula, opções de tabela dinâmica, unir, e ele une-me aqui as células e fica mais apresentável. Os anos em filtro serve para nós selecionarmos o ano que nós quisermos e ele dá-nos aqui o valor. Se estiver aqui e não tiver nada selecionado, eu aconselho vivamente que ponham os anos em coluna, que eles aparecem aqui em coluna e visualmente apresentam os dados de uma forma bem mais razoável do que se estivéssemos a pôr aqui em filtro. Portanto, isto é o formato tabular, usamos quando temos muitas linhas e portanto, isto não acontece quando utilizamos o formato compacto. Vamos aqui ao formato compacto, vamos compactar o esquema de relatório, vamos pôr isto em formato compacto. Já não é uma apresentação que se perceba tanto os dados. Porquê? Porque tem aqui espaços em brancos e posições diferentes de cada um. E portanto o formato compacto é muito útil quando quando temos aqui apenas 2 linhas de campo. Assim é um formato fantástico que podemos aproveitar bem.
Hum, no caso de queremos misturar vários formatos, eu vou pôr outra vez aqui a zona da loja. Existe uma forma de o fazer. É um a um, nós damos aqui às definições do campo, ao esquema impressão. Eu vou retirar aqui o esquema, ele não me vai dar nada. E depois venho aqui ao vendedor e vou pôr a vendedor e o setor C em formato tabular. Chego aqui, definições de campo, esquema, e vou pôr aqui em formato tabular. Carrego, ele faz-me isto automaticamente. Fantástico. Assim, a partir do formato compacto, já consigo ter uma visualização muito boa. O que é que eu faço? Aqui, como não tenho nenhum subtotal, se eu quiser pôr o subtotal em cima, venho aqui às definições, eu escolho aqui o formato em destaque e ele transforma-me isto de uma forma ainda mais pequena, a nível da impressão, inclusive é melhor. Portanto, eu posso mudar também estes rótulos de linha, estes nomes, como eu quiser. Portanto, para a impressão, de facto, unir os vários formatos é fantástico e permite-nos imprimir de uma forma mais compacta em que não ocupe tanto espaço. Portanto, aqui o que é que nós podemos fazer mais? Podemos pôr assim, podemos pôr aqui os totais. Os totais, podemos ativar aqui para as almofadas os totais para linhas e colunas, para as duas. Portanto, eu ponho aqui os totais gerais ao lado. E para as almofadas e por ano e por total, etc. Portanto, só no fim é que eu utilizo essa forma de aplicar os totais e os subtotais. É o ideal. Neste caso, como ainda temos algum tempo, posso explicar mais uma vez aqui por vendedor como é que fazemos para colocar o vendedor que vendeu mais. É clicarmos aqui e vamos ordenar ordem do maior ao mais pequeno, ordem descendente. Ele diz-me que o vendedor 8 foi o que vendeu mais. Eu venho aqui outra vez aqui aos totais, na estrutura. Totais, ativado para linhas e colunas, já está. Este vendedor foi o que vendeu mais, 411 mil. Portanto, isto existe aqui um conjunto de soluções para visualizar. Aqui o rótulo, também podemos utilizar aqui o filtro aqui nas colunas, portanto, em 2013 quem é que vendeu mais, em 2014, portanto, isto dá para fazer muita coisa. Não se esqueçam, em formato tabular, quando se utilizam muitas linhas, é o melhor. Formato compacto, apenas com duas aquilo que eu aconselho. A mistura das duas já dá quando fazemos daquela forma que eu fiz, mista, que é juntar os vários tipos de formatos na tabela. Até à próxima, obrigado.